Fala pessoal, estamos hoje aqui gravando o nosso primeiro podcast de 2023. Em primeiro lugar, um feliz ano novo para todo mundo, que vocês estabeleçam suas metas e que principalmente ao final desse ano vocês consigam cumprir suas metas, consigam evoluir na carreira. E esse é um dos propósitos aqui, do nosso podcast, que é fornecer para vocês aí auxílio técnico e intelectual para que vocês consigam prosperar na carreira, ter uma advocacia mais rentável e em outras áreas da vida também, né? Então é por isso que a gente traz essa diversidade de profissionais e de convidados aqui. E hoje eu tenho uma honra muito grande, porque quem vamos entrevistar é simplesmente o meu sócio, André Santa Cruz, que deixou de ser só meu sócio há muito tempo, né? Já é meu amigo, é o paizão aqui da empresa, é meu paizão também, é meu mentor agora na advocacia, é o cara que está me ajudando a dar meus primeiros passos, que está me guiando. Então é uma honra muito grande poder fazer essa entrevista hoje no podcast. Eu já conheço grande parte da história do André, né? Mas hoje a gente vai revelar aqui algumas coisas para vocês e conto com a ajuda do nosso agora CEO, não mais gerente de marketing, Nathan. Então, Nathan, quais são suas palavras aí para abertura do podcast? Feliz 2021 pra 2021, 2023 pra você. É o Benjamin Button. Tá voltando no tempo. Voltando no tempo. E vai ser um grande prazer entrevistar esse cara que eu admiro demais, que é o André. Minha expectativa é conhecer um pouco mais sobre sua história. Né? Vamos lá. Essa é a ideia. Andrezão, pra gente começar, né? Diga lá. Eu posso te perguntar, como é que tá sendo aí esse início de ano? Quais são as suas expectativas aí pra 2023? Antes da gente entrar na parte de história, mas o que você diria pro pessoal aí também que tá ouvindo já de início, pra quem tá meio perdido aí na carreira? Cara, eu sou daquelas pessoas que faz daqueles que fazem as resoluções de fim de ano, né? E eu tento cumprir, né? Eu tô inclusive conseguindo até agora, né? Manter 5 dias. Conseguiram manter as resoluções. Mas eu acho isso importante. Eu acho que todo início de ano é legal você fazer algumas coisas que mudem a sua vida para melhor. Eu sempre posto no último dia do ano um texto que eu fiz com base naquele famoso texto do Drummond, né? Que ele fala que todo ano, quando vira o ano, a gente tem aquela coisa de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Vira o ano e a gente tem essa mágica, né? De fazer com que essas passagens de ano nos inspirem, nos motivem a fazer mudanças. Então eu gosto disso e sempre tento fazer alguma coisa. Claro que acaba que no decorrer do ano, uma ou outra meta, uma ou outra resolução de fim de ano você vai deixando de lado, esquecendo. Acontece, é normal. O ideal é que você consiga cumprir todas. Mas eu sempre faço e acho que é importante. Eu tô com algumas metas para 2023, né? Uma delas é em relação à advocacia, porque para quem me conhece e me acompanha sabe que eu decidi, depois de 18 anos no serviço público, sair para advogar. Fiz isso em agosto de 2022. Então, tive aí 5 meses de advocacia em 2022, muito intensos, né? Você que tá comigo diariamente sabe disso, né? Muito intensos, mas tá legal, uma montanha-russa bacana. E espero que em 2023 eu consiga estabilizar a minha vida profissional na advocacia, criando algumas rotinas, alguns padrões, e eu diria que profissionalmente essa é a minha principal meta, né? Ou talvez a mais importante. E tem as outras de sempre, de continuar com os meus cursos, meus livros, né? Espero esse ano dar uma melhorada em 2 cursos meus, né? Especialmente a pós-graduação, que também lancei ano passado e foi um sucesso. Tem a EFI, que a gente está com ideias importantes para 2023.
E quem sabe vem até novidades aí, novidades mesmo. Então, tô animado para 2023. Bacana. Vamos começar do... Deixa eu botar aqui. Começar do começo, então, né? Muita gente te pergunta lá no seu Instagram, inclusive eu acho que você já fez uma live sobre isso. Como é que foi essa trajetória até se tornar professor e escritor de direito empresarial? E aí, assim, né? Se você tá aqui assistindo e não sabe quem é André Santa Cruz, não sei em que mundo você vive, mas hoje o André é o cara aí que mais vende livros de direito empresarial do Brasil. Inclusive, sempre sai aquela pesquisa dos livros que mais aprovam no concurso da magistratura. Os dois dele sempre estão lá no topo todo ano, né? Entra ano, sai ano, e o dele... É verdade. Os dois dele, né? Tanto a sinopse quanto tá o ali, nome. né? Sim. Aqui, essa é a edição mais nova. É a edição mais recente. Aquela edição ali já é um pouquinho velha. Ele tava na meta ainda, né? Mas entra ano, sai ano e segue lá o André sendo o autor mais vendido de direito empresarial do Brasil. E eu que conheço a história, sei que foi uma sucessão ali de fatos meio não intencionais, né? Então, eu queria que você contasse essa história pra gente. Como é que foi esse período de faculdade, no pós-faculdade que você fez e a trajetória até se tornar professor de direito empresarial. Vamos lá. A minha história com o direito empresarial é uma sucessão de acasos, né? É verdade. Assim, tudo que eu planejei lá atrás não aconteceu. Sabe? O que eu planejei antes da faculdade de Direito não aconteceu, o que eu planejei durante a faculdade de Direito não aconteceu, e o que eu planejei ali logo depois da faculdade de Direito não aconteceu. Foi tudo diferente do que eu planejava, do que eu pensava, porque foram acasos e oportunidades que eu fui abraçando e que me levaram para um caminho que me trouxe até aqui. Mas vamos lá. Tudo começa ali em 1998, e foi o ano em que eu ingressei na Faculdade de Direito, na Faculdade de Direito do Recife, né, da Universidade Federal de Pernambuco, a faculdade de Direito mais tradicional do Brasil, né, junto com a Faculdade de Direito da USP, elas são irmãs, são os primeiros cursos jurídicos do Brasil. Eu entrei em 98, Rona, e entrei, portanto, já um pouco atrasado, porque eu não consegui passar no vestibular em Direito na Federal no primeiro ano em que eu fiz. Eu concluí o ensino médio em 96 e era para começar, portanto, a faculdade em 97, mas eu só fiz Federal. Naquela época, em Recife, você tinha 3 opções se você queria fazer Direito. A Federal, a Universidade Católica de Pernambuco, bom, né? Que é um curso de Direito muito bom também, e tinha a Faculdade de Direito de Olinda, né, que eu fui até professor lá depois de muitos anos. E acho que tinha uma 4ª faculdade também, que era a Faculdade Pinto Ferreira, né? Leva esse nome. O Pinto Ferreira foi um grande jurista pernambucano, constitucionalista. E existia, acho que, uma faculdade lá também já nessa época. Mas eu optei por só fazer o vestibular de Direito da Federal, né? Na época, eu sabia que a situação financeira dos meus pais não era das melhores e eu achei que eu tinha que, por obrigação, passar num curso que não trouxesse custo para eles, né? Não fosse uma faculdade particular, privada, que tivesse que pagar mensalidade. Então eu falei, vou só fazer o vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. E só fiz Federal. Eu nem sequer me inscrevi no vestibular das outras, salvo engano. Ou se me inscrevi, não fiz as provas. Mas eu acho que eu sequer me inscrevi, só fiz Federal. E não passei. Eu não era um bom aluno nessa época, não, sabe? Eu era um aluno, digamos, mediano. Cheguei até a estudar bem na época pro vestibular de Direito, mas eu acho que eu estava com um excesso de confiança, e acabei não indo bem em algumas matérias e não passei. E aí eu só entrei, aí no outro ano estudei bastante, passei, mais uma vez só fiz o vestibular da Federal e passei bem e comecei a faculdade em 1998. Né? No início da faculdade,
eu até comecei bem, era um aluno mais aplicado, ia para as aulas, estudava direitinho, mas aí eu comecei a trabalhar, né? Na verdade, eu tive o meu primeiro emprego ainda antes de entrar na faculdade, né? Eu fui pesquisador do IBGE. Ficava tomando carreira de cachorro na rua? Tomei carreira de cachorro, né? Peguei uns bairros perigosos lá e tal. E aí, logo depois que entro na faculdade, eu comecei a trabalhar no Banco do Nordeste. Eu achava que eu precisava ganhar dinheiro logo, né? Como eu disse, a situação financeira lá em casa não era das melhores já há algum tempo. E comecei a trabalhar algo que não tinha nada a ver com direito, né? Nada a ver. Eu era assessor de crédito lá no Banco do Nordeste e trabalhava pra cacete, saía cedo de casa, pegava vários ônibus, metrô, chegava na faculdade cansado. E aí meu rendimento na faculdade começou a cair muito, né? Eu comecei a faltar aula, comecei a me tornar um aluno bem relapso. E saquei esse cara que só estudava, chegava só no dia da prova, estudava no dia da prova, me garantindo, sabe, estudar por apostila lá, caderno dos amigos, lá, tal, aquela coisa, aquela coladinha e tal, não sei o quê. Não, tô brincando, eu dava mais cola do que colava. Mas enfim, aí eu não fui um aluno muito bom não, sabe, na faculdade. E meio perdido, assim. Não era um aluno que já sabia o que eu ia fazer e tal. Mas eu achava que eu ia ser advogado, né? E é aí que, lá do meio pro final do curso, eu decidi largar o emprego e procurar um estágio. Aí eu estagiei, arrumei alguns estágios voluntários no Ministério Público primeiro. Depois passei um tempo num escritório voluntário, né, para eles conhecerem meu trabalho e tal, e comecei a estagiar nesse escritório. Era um escritório pequeno, um escritório familiar, e eu andava praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o advogado do escritório, né, que era o principal advogado, que era o filho do fundador. O escritório era basicamente o pai e o filho, e foi aí que eu aprendi muito, sabe, assim, no dia a dia. Fazia muito. Passava o dia no tribunal, no fórum, despachando processo para tentar conseguir eliminar, fazendo audiência. Advocacia aquela raiz, coisa, aquela advocacia raiz, exatamente. Aprendi muito aí. Fazia de tudo lá? Fazia de tudo. Mas assim, o escritório ele tinha muito direito do trabalho. Então eu ia muito à TRT, fazia muita audiência trabalhista. E tinha muito processo no fórum, no tribunal estadual, né? E tinha muito processo de um caso específico, né? Esse escritório, ele acabou se especializando em conseguir liminares para obrigar planos de saúde a custear tratamento que hoje é muito para comum, a obesidade mórbida. Na época, estava começando aquela coisa da cirurgia bariátrica, sabe? Uhum. E os planos de saúde negavam e tinham, assim, algumas negativas que eram padrão, e a gente tinha uma petição para cada negativa, né? Que eu que fiz, inclusive. Foi ali que eu aprendi muito. Eu escrevia muito, né, nesse escritório. Aprendi, como você disse, aquela advocacia raiz. Então eu estava todo dia no tribunal tentando conseguir uma liminar nesses casos aí, estava no TRT fazendo audiência e tal. E aí eu estava, vou advogar, né? E quando terminou a faculdade eu fiquei nesse escritório, fui contratado e tal, mas assim, eu acho que eu mesmo naquela época não sabia o meu valor. Eu acho que eu me desvalorizava um pouco e não tinha muitas ambições. Só que aí eu comecei a ver muitos amigos meus da faculdade passando em concurso e começando a ter uma vida financeira boa, né?
Essa é a coisa do concurso. Se você vai para advocacia, você vai ralar um bocado no início. E depois, se você for bom, a tendência é você deslanchar. Agora, no serviço público, não. Você já começa com um padrão muito elevado. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, imaginem 2 pessoas. Pense em 2 pessoas muito parecidas. Intelectualmente e, digamos, em termos de disposição para trabalho e tal. Né? Estudaram na mesma faculdade, fizeram a mesma turma, se formaram juntos e tal. Imagina essas 2 pessoas. Uma foi para a advocacia, uma foi para o concurso público. O que é que vai acontecer? No início, claro, isso é uma regra, tá? Existem exceções. Mas a regra é a seguinte: o cara que foi para o concurso público, digamos que ele vai estudar aí, digamos que são 2 pessoas bem boas, preparadas, estudando. Em 1 ano ele vai estar aprovado num concurso bom, tá? Em 1 ano ele vai estar aprovado num bom concurso. É o tempo para ele estar num bom concurso. Pode até ser que ele continue para pegar um melhor ainda, mas ele vai estar num concurso bom. E aí, esse cara vai ganhar muito mais do que o outro. O outro vai estar ralando na advocacia, tal, não sei o quê. Só que esse cara do concurso público, a linha de crescimento dele é muito não é assim, sabe? O ângulo é muito pequeno, ele vai crescer um pouquinho aqui, tá? E ele rapidamente vai chegar no topo. Tá? Ele rapidamente vai chegar no topo. Vai chegar no topo, inclusive em termos salariais. Enquanto o outro, não. O outro ele vai começar bem abaixo, mas a curva dele é assim, bem acentuada, né? E ele vai crescendo e ele não tem limite. Ele não tem limite. Né? Advocacia. Ele não tem limite. Ele não tem limite. Né? E aí a tendência é que com o passar do tempo ele vá se distanciando do outro, né? Só que aí o que é que acontece? Eu tava naquela fase inicial. Então eu via meus amigos, todos já passando, se mudando, indo morar em outros lugares, tal, ganhando bem, tal. E eu falei, caramba, eu acho que eu escolhi errado, né? E ficou aquela, cara. Eu tava num período aí de penúria financeira longo, né? Em virtude dos problemas financeiros que eu já mencionei, né? Meu pai faliu quando eu era moleque ainda. Então, eu tava naquela coisa, eu preciso ganhar dinheiro, eu fiz uma faculdade de Direito e tal. E aí eu falei, vou estudar para concurso. Eu fui muito incentivado e puxado pelos meus amigos, pelos meus melhores amigos da faculdade. Todo mundo começou a estudar para concurso, passar em concurso, falava, vamos estudar, não sei o que, vamos estudar. E eu falei, cara, eu vou estudar para concurso. Saíram alguns editais, assim, lá em Pernambuco mesmo, salvo engano, foi procurador do município de Recife e procurador do estado de Pernambuco. Procuradoria municipal, um bom concurso. Não, eram 2 ótimos concursos. E na época, todo mundo indo fazer esse concurso, principalmente a gente recém-formado e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer. Não existia na época essa exigência de período de experiência? Que hoje tem muitos concursos de 3 anos? Ou já tinha? Cara, eu acho que nesses aí não tinha. Ou se tinha, eles aceitavam tipo estágio, alguma coisa assim. Sinceramente, não lembro. Tá? Pra ser bem sincero, responder eu sinceramente, não lembro. Mas eu sei que eu podia porque eu fiz, vários amigos meus fizeram esse concurso, inclusive passaram, são até hoje procuradores do município do estado. O fato é que eu fui estudar para esse concurso, saí do escritório, né? Cheguei lá e falei, vou sair, vou ficar. Vez ou outra fazia um bico ainda, esse meu chefe falava assim, tu pode fazer uma audiência, tá? E aí eu recebia por audiência, sabe? Aí ia lá fazer uma audiência, ia lá fazer um negócio. Advogado freelancer. Total, freelancer total, e assim, estudando para concurso. E só que eu não passei nesses 2 primeiros concursos. Por muito ou por pouco? Por pouco. Principalmente no concurso para procurador do estado de Pernambuco. Eu fui muito bem. Eu me lembro de ter ido muito bem na primeira fase e acabei não indo bem na segunda fase. E aí, cara, eu comecei a ter crise, né? A famosa crise do concurseiro lá. Caramba, eu não vou passar. Nisso eu fiz outros 2 concursos também de procuradoria. Eu, salvo engano, foi procurador do estado do Ceará e procurador do município de São Paulo, né?
no procurador do município de São Paulo, inclusive, cara, eu tinha certeza que eu ia passar. Na primeira fase, eu acho que eu fiquei assim entre os primeiros lugares e não passei. De novo na segunda fase. E eu falei, ih, caramba, o que é que tá acontecendo comigo? Eu falei, cara, é cabeça, porque eu sempre fui de escrever bem, né? Tava preparado, eu estudava muito. Quando eu resolvi estudar, eu estudava feito louco. Eu era daqueles caras que no Natal tava estudando, descia 8 horas da noite pra ceia, dava boa noite, dava Feliz Natal a todo mundo e voltava pra estudar. Tá? Eu era psicopata do estudo, final de semana também e tal. E aí eu falei, putz, cara, será que eu não nasci pra concurso também? Comecei a ter aquela crise do concurseiro e tal. Mas felizmente saiu nessa mesma época edital para concurso da AGU, Procurador Federal. E eu já estava na ponta dos cascos. Foi um edital que saiu, tipo assim, muito rápido. Assim. O edital saiu, a prova foi 2, 3 meses depois, se não me engano. Eu estava na ponta dos cascos e fiz e passei. Tá? Foi o concurso que eu passei, o concurso que eu fiquei a minha vida toda, até sair agora para advocacia. E nunca mais fiz outro concurso. E aí, ou seja, eu passei, acho que estudando mesmo para concurso, uns 10, 11 meses. Não deu nem um ano de foco no estudo. E aí, eu tinha aproveitado, nessa mesma época aí desse concurso, saiu a seleção para o mestrado na Federal, onde eu me formei. Eu fiz e passei. E aí, o que aconteceu? Isso era 2003. Aliás, isso era 2004, né? Eu formei em 2002, aí comecei a advogar. Ali no meio de 2002, ainda no primeiro semestre, acho que por volta de maio, eu pedi as contas, ou seja, não durei nem 6 meses, porque, como eu te disse, vi meus amigos passando nos concursos e tal, e resolvi estudar. E acho que fevereiro ou março eu já estava aprovado no concurso para Procurador Federal. E aí comecei o mestrado. Falei, pô, vou ser chamado para o concurso e vou fazer meu mestrado e tal. Só que aí o concurso demorou demais a chamar. Eu lembro que o resultado saiu, acho que fevereiro ou março, e a gente só foi tomar posse em dezembro, no final de dezembro, 2004. Isso já era 2004, né? Então, 2003 eu advoguei um pouquinho, estudei o segundo semestre, passei no início de 2004 e fiquei esperando ser chamado. E aí, eu tava em casa, cara. Eu ficava em casa, estudando pro mestrado, aguardando ser chamado e fazendo um outro freelance aí para ganhar uma graninha, tudo para aguentar até o dia que eu fosse chamado. Só que a grana, essa coisa de freelance era muito pouco e não chamava. A gente, vai ser mês que vem, não vai ser. E comecei a ver, cara, não vou ficar. Eu já passei. A hora que me chamar eu vou, mas eu tenho que fazer outra coisa. E aí vem o primeiro acaso com o direito empresarial. Eu tô um dia em casa, estudando, para apresentar um seminário no mestrado, e me liga um amigo meu, Marcelo. E Marcelo fala para mim, Dedeco, meu apelido, né? Todo mundo me conhece como Dedeco. Fala, Dedeco, lembra da professora Vera? Foi nossa professora de Direito Civil na faculdade e tal? Falei, lembro. Então, ela está coordenando o curso de Direito lá na Faculdade dos Guararapes. Aí, vamos lá. Parênteses. Estamos em 2004. 2004 foi o ano da explosão dos cursos de Direito. E nós estamos falando de quê? Primeiro mandato do primeiro governo do Lula, que foi quando veio o FIES, ProUni, aquela coisa toda, e houve aquela explosão dos cursos de Direito no Brasil. Das faculdades em geral, né? Mas, mas principalmente Direito, porque é muito barato. Primeiro que é um curso que tem muita demanda, todo mundo quer fazer Direito, e é um curso muito barato. Você não tem custo operacional nenhum. Você não tem custo de laboratório, como tem medicina, caro, de engenharia, tal, que são custos. Direito, você precisa ter um quadro negro e uma biblioteca. Né? Muitas vezes uma biblioteca fake, né? e professor. E aí que veio. Com a explosão das faculdades de Direito, não tinha professor suficiente para dar aula de Direito no Brasil. Caramba. E aí, o que aconteceu? Muitas faculdades começaram a ter como professores aluno recém-formado. Aquela galera que era recém-formada, que já estava fazendo um mestrado ali, que tinha uma vocação para dar aula, para ser professor, e começava a dar aula. E aí essa professora
esse meu amigo falou assim, ó, eu comecei a dar aula lá e ela tá desesperada, precisando de um professor lá, e eu falei que você tava fazendo mestrado, e ela falou, ótimo, quem que tá fazendo mestrado é melhor ainda e tal. Manda o André vir aqui falar comigo. Aí eu fui lá, né? Fui falar com a professora Vera lá na Faculdade dos Guararapes. Isso era início de 2004, tá? Primeiro semestre de 2004. Mas o semestre letivo já tinha começado. E como eu já estava fazendo o mestrado, eu calculo que isso aí era provavelmente março, abril, tá? Provavelmente abril, eu acho. Início de abril, ou final de março. E aí eu chego lá, ela fala assim, André, estamos precisando do professor aqui, você é ótimo, tal, tá fazendo seu mestrado aí, tal, conversando, falou o valor, né, dias, tal, beleza. Aí ela falou, então tá aqui. Aí me deu a pasta, né, da matéria. Aí quando eu abri, aí eu devolvi para ela. Eu falei, ô professora, a senhora errou. Aí ela, como assim eu errei? Não, a senhora me deu a pasta de direito empresarial. Meu negócio é processo civil. Aí eu falei assim, não, meu mestrado é em processo civil. A minha turma é de processo civil, né? Aí ela disse, não, é direito empresarial que a gente tá precisando. Aí eu falei, professor, putz, que pena então, porque eu achei que era processo civil, porque meu mestrado é em processo civil, minha área, né, que eu tenho estudado é processo civil, tal, que eu quero estudar. Aí ela disse, não, mas você vai dar aula de direito empresarial. Fique tranquilo. Semestre que vem a gente bota você em processo civil, mas eu preciso de direito empresarial e você vai dar aula de direito empresarial. Aí eu falei, não, professor, não tem condições. Não é. André, você vai dar aula de direito empresarial, fique tranquilo. Aí eu falei, professor, assim, quando é que começa? Ela disse, amanhã. A aula é amanhã. Porque o que é que tinha acontecido? A gente já estava no semestre letivo correndo, lembra? Isso era final de março, acho que início de abril. Então, já estava o semestre. Só que o professor de direito empresarial a turma não se deu bem com ele, a turma não gostou e parece que a faculdade teve que colocá-lo para fora. E aí, ou seja, ela estava com muito desespero para arrumar um professor, porque a turma o semestre já estava rolando. Ela precisava cobrir esse professor. E o professor tinha saído e parece que os alunos já estavam uma semana sem aula de direito empresarial. Aí eu falei, professor, então é o seguinte, eles vão ficar mais uma semana sem aula. Semana que vem eu pego essa turma. Ela falou, por quê? Porque eu preciso minimamente preparar as aulas, dar uma estudada. Né? Cara, sendo bem sincero, essa é a verdade. Dá até um pouco de vergonha isso, mas é verdade. É assim que eu comecei como professor, né? Caramba. E aí ela falou, tudo bem. Aí eu fui para a biblioteca, peguei os livros de direito comercial. Quem que era a referência na época? Na época era Rubem Requião, Fran Martins, já era o Fabulho Coelho, e Valdiro Bugarelli. Eu lembro que eu peguei esses 4. Bugarelli, Requião, Fran Martins e Fábio Lhoa. Só o Fábio que continua publicando? Os outros já faleceram? Só. Aí preparei a aula, e fui na semana seguinte lá dar minha aula de direito empresarial. E, cara, para minha surpresa, o pessoal gostou muito da aula. Tá ligado? E deu tudo certo. Aí chega um dia, toca meu telefone. Eu acho que na época eu já tinha aquele tijolão lá, já era Nokia. Aquele celular analógico. Eu acho que era celular já. Ou tocou o telefone da minha casa, mas eu acho que já era celular. Toca o telefone e era a Carmen. A Carmen acho que ainda é, dona de um cursinho preparatório lá de Recife, chamado ATF. E aí a Carmen fala, André, aqui é Carmen, eu sou do cursinho ATF, tal, não sei o quê. E eu tô precisando de um professor de direito empresarial. E nós tivemos uma indicação muito boa do seu nome. O que aconteceu? Algum aluno da minha turma na faculdade fazia cursinho preparatório nesse curso. Ou conhecia a Carmen por algum outro motivo. E quando soube que ela estava precisando de professor de direito empresarial, falou, o meu professor lá da faculdade é um cara muito bom, a gente adora a aula dele e tal, um cara novo. E aí ela me chama para dar aula de direito empresarial. Aí eu falei, cara, é muita picaretagem da minha parte. Eu já tô dando uma picaretada aqui na faculdade, né? Mas para ganhar meu dinheirinho enquanto eu sou chamado para um concurso. Aí eu vou aumentar essa picaretagem agora para um cursinho. Eu falei,
é aula de direito empresarial para que concurso? Aí ela falou assim, para o Ministério Público. Saiu o concurso. Aí eu falei, mas de jeito nenhum. Nem condição. Tá vendo como dar aula para quem tá se preparando para isso, né? Para promotor, cara. Aí bateu aquela coisa em mim, não vou dar essa picaretada aqui, não. Não me sentia preparado, pô, sinceramente, honestamente. Só que a Carmen, você não diz não para ela. Ela é muito, muito insistente e persuasiva. Ela falou, não, você vai dar aula, fique tranquilo, tá, turma. Cara, e eu fui dar aula. Atraído pelo dinheiro, né? Querendo ganhar dinheiro, né? O cursinho pagava melhor do que... Pagava bem, né? Cara. Eu ganhei uma grana. Na faculdade eu não ganhava muito, não. Mas acho que até hoje eu tenho minha carteira de trabalho assinada lá, o valor da faculdade. Mas o cursinho pagava bem. E aí eu fui dar aula lá nesse cursinho, cara. E para minha surpresa, a galera gostou. Os caras gostaram da minha aula. Aí eu falei, pô, quer dizer que eu acho que eu tenho talento pra ser professor, né? E aí, cara, começou a surgir, ó, turma preparatória para o OAB, tu vai dar aula. Eu, rapaz, daqui a pouco, Nathan, em poucos meses, eu tava dando aula, não só nessa faculdade, mas eu tava dando aula nos 3 principais cursinhos preparatórios de Recife. Né? Tanto para o OAB quanto para outros concursos. Era o ATF, era o Espaço Jurídico e era o IDAGE. Desses eu acho que hoje só existem o Espaço Jurídico e o ATF ainda, mas eu comecei a dar aula nesses 3 cursinhos, cara. E aí eu comecei a ganhar uma grana e comecei a ficar conhecido lá, né, e tal. E veio dezembro, eu fui chamado para a AGU. 16 de dezembro de 2004, eu peguei um avião para Brasília e tomei posse em 17 de dezembro. Então, eu consegui terminar o segundo semestre na faculdade, né? Porque dezembro já tinha terminado. Então, eu dei aula nos 2 semestres na faculdade, em 2004, e dei aula nesses cursinhos, né? Vários cursinhos. Só que quando eu viajei para Brasília, eu falei, pô, minha história com o direito empresarial acabou, né? Foi aquela paixão de verão, né? Sabe, você faz uma viagem, conhece aquela menina e tal, tem aquele amor, aquela paixão tórrida, mas depois cada um vai pro seu canto e vocês nunca mais se veem. Eu falei, pô, acabou, né? Foi bom, fatal, foi legal, mas acabou o direito empresarial. Vou voltar para minha área, que é o processo civil, estava concluindo o mestrado e aproveitei 2004 para pagar as matérias, né? Depois fiquei só escrevendo a dissertação de mestrado, já morando em Brasília. Só que aí o que acontece? Eu vim para Brasília e fui designado para trabalhar no gabinete do Advogado-Geral da União. Na época, 5 procuradores do meu concurso foram designados para ficar em exercício provisório no gabinete do Advogado-Geral da União. E lá eu tive um chefe, o Marcelo, o meu amigo até hoje, o Marcelo Andrade Feres, que é hoje um grande professor doutor da UFMG de Direito Empresarial, um grande pesquisador na área do direito empresarial. Na época ele já tinha mestrado, estava fazendo doutorado em Direito Empresarial. E aí o que aconteceu? Quando abriram essas vagas no gabinete do Advogado-Geral da União para ficar em exercício provisório, a gente teve que mandar currículo. E eu mandei meu currículo, né? E no meu currículo, eu não tinha quase nada para colocar naquela época. Eu coloquei, pô, sou professor de direito empresarial, pô, né? Eu tô dando, tenho carteira assinada e tal. No meu currículo tava lá, professor de direito empresarial e tal. Chega um dia, era janeiro isso, eu lembro, janeiro de 2005 já. Eu já tava aí um mês, menos de um mês, assim, quase um mês, como procurador federal lá no gabinete do Advogado-Geral da União. O Marcelo me chama na sala dele, né? André, vem aqui na minha sala. Acho que André não, Dedeco. Na procuradoria todo mundo já me chamava de Dedeco. Aí foi na sala dele, ele fala assim, você é professor de direito empresarial, né? Aí já até eu fiquei meio branco assim, tá ligado? O cara me descobriu, né? O cara descobriu que eu sou um picareta. Então, aí eu falei, não, veja, não é bem assim. Ele disse, não, eu vi todo o seu currículo. Aí ele disse, não, deixa eu te explicar. Eu sou professor de direito empresarial também. E ele dava aula aqui no CEUB. Só que ele já estava querendo sair do CEUB porque ele estava muito atribulado com a chefia. Ele era chefe, né, lá de um departamento lá do gabinete.
E ele estava fazendo o doutorado dele. Acho que ele estava começando a escrever a tese. E aí ele falou, cara, eu preciso me afastar para me dedicar mais. Só que é o seguinte, me chamaram para dar aula de Direito Empresarial no IESB, que é uma faculdade aqui de Brasília. E eu não vou aceitar, porque eu já tô querendo sair do CEUB, eu não tenho condições. Só que aí eu falei, vou te indicar no meu lugar, porque eu lembrei do seu currículo que você era de Direito Empresarial, que aquilo me marcou, porque como eu sou da área, eu falei, pô, é raro a gente ver, né, alguém, principalmente que tá em concurso público no Direito Empresarial. Aí eu falei, então, deixa eu te explicar. Aí eu contei a verdade pra ele. Ele falou, cara, vai lá dar aula. Tu não já dava aula em Recife? Pô, tu não dava aula. Vai lá dar aula, cara. Falei, beleza. Terminou o expediente. Eu lembro que nós fomos juntos pro IESB. Ele foi me apresentar ao então coordenador do IESB, era o Luiz Carlos. Gente finíssima. E aí ele falou, Luiz, aqui é o André, tá trabalhando com a gente, acabou de ser empossado como procurador federal e já dava aula lá em Recife, tal, tá fazendo mestrado na Federal de Pernambuco. O Luiz Carlos falou, cara, a vaga é sua, você já começa agora em fevereiro, né? E aí isso era finalzinho de janeiro ali, acho que meio pro fim de janeiro. Aí o direito empresarial se mantém na minha vida, né? Aí beleza. Eu continuo lá dando minhas aulinhas de direito empresarial na faculdade, e aí começa a surgir um convite ou outro para dar aula em cursinho. Eu lembro que eu dei aula em cursinho no Rio, dei aula em cursinho em São Paulo, dei aula em cursinho em Belo Horizonte. Continuei dando aula em alguns cursinhos lá em Recife, às vezes eu ia, não pegava avião, tal, final de semana, tal. Continuei me mantendo ali com o direito empresarial. Até que chegou um dia, eu estava conversando com um grande amigo meu, um professor e grande amigo meu, o Leonardo Carneiro da Cunha. Era um cara porque eu tinha muita admiração na época. E aí o Leonardo falou assim, Deco, por que tu não escreve um livro de direito empresarial? Já que tu tá dando aula aí de direito empresarial e tal. Aí eu falei, pô... São os pequenos delitos, né? O cara começa roubando ali, de repente o cara tá roubando o banco. Aí eu falei, meu irmão, não dá, cara, não dá. Eu comecei com a caretagem ali de dar aula naquela faculdade ali. Depois fui ousado a ponto de ficar dando aula preparatório para concurso até. E aí agora eu vou escrever um livro, pô, aí é o grau máximo. Aí não dá. Aí, cara, e ele falou, não, cara, você tem que pega as suas anotações. Você não tem as anotações de aula? Eu tinha, né? Porque como eu tive que estudar muito na época, eu tinha tudo anotado, tinha as aulas tudo preparada e tal. Eu tinha uma apostila do cursinho, que eu tinha feito uma apostila para os alunos do cursinho e tal. E aí o Léo, ele é muito amigo do Fred Didier, e o Fred Didier é irmão do Ricardo Didier, da editora Juspódio, né? Que até hoje a editora do meu livro. E aí o Léo falou, eu vou falar com o Ricardo, né? E o Ricardo, cara, é o maior empreendedor que eu já conheci em toda a minha vida. O cara é desenrolado demais, uma máquina, tá ligado? Ligado no 220 o tempo todo. Ele falou comigo, tal, não sei o quê, Ricardo, vou pegar um avião, vou aí pra gente... Ele foi pra Recife, a gente almoçou, e aí falou, cara, me manda que eu publico. A gente precisa... Não tem livro de direito empresarial para concurso. A Juspod já tinha aquela coisa, né? Aquela linha editorial voltada para concurso. Já estava começando a se destacar como uma editora dos concurseiros, assim e tal. Ele falou, cara, não tem livro de direito empresarial para concurso. Né? Então é um negócio que você vai nadar de braçada. Se você lançar um produto assim, né? Bem voltado para os concurseiros e tal, nessa área do direito empresarial. E aí, cara, ele me convenceu. Eu tinha... Nessa época, acabado de concluir meu mestrado, ele falou, me manda tua dissertação que eu publico. Eu tava batendo cabeça para conseguir publicar minha dissertação, de repente o cara, no mês seguinte, ele já tava publicando minha dissertação de mestrado, publicou na boa, na faixa. E aí eu falei, putz, vou escrever esse livro. Aí, cara, eu virei madrugada, aí estudei pra caramba, peguei livro só, tal, e comecei a escrever o livro, né? Só que aí, cara, eu não mandava o livro pro Ricardo. Porque eu tava com vergonha. A verdade é essa. Eu tava com vergonha, fingindo que não terminava o livro e tal, porque eu não queria publicar. Eu tava com vergonha e tal. E o Ricardo, cara, você vai ter que publicar, tem que publicar. Vamos publicar. Ele falou, cara, publica, do jeito que tiver, na segunda edição você melhora e tal. Para com isso, para com essa coisa assim.
dá o primeiro passo, mete a cara, seja ousado. E aí eu cedi, mandei para ele e aí ele publicou o livro. E aí, para minha surpresa, Gostaram a galera gostou do livro, velho. O livro caiu nas graças dos concurseiros. Caramba. De repente, eu lembro que eu entrava nos fóruns de concurseiro, na época tinha muito aqueles fóruns, né, Correio Web, tá, os fóruns de concurseiro, e a galera começava a falar, tem um livro massa de direito empresarial. Tinha aqueles fóruns assim, melhores livros para você estudar. Quando eu entrava lá, indicação. Tava lá André, né? Na época não era nem André Santa Cruz, era André Luiz Santa Cruz. Muitos chamavam de André Ramos. E, cara, tá lá, eu falei, caramba, rapaz, não é que eu engano bem mesmo, né? Aí, cara, o livro começou a fazer muito sucesso, Ronan. E eu continuei dando aula na faculdade. E aí eu falei, foi mais ou menos nessa época que eu falei assim, cara, sabe uma coisa? Minha parada é direito empresarial mesmo. Porque eu lutei muito, né, contra. Eu ficava naquela ainda... Você pode ver, se você pesquisar, você vai encontrar nessa época muitos artigos meus publicados na área de processo civil, né? Artigos bons, inclusive, artigos muito citados, tal. Eu publiquei muitos artigos na revista Dialética de Direito Processual, que era uma boa revista na época, uma revista respeitada. Eu tinha artigos publicados, tudo na área de processo e tal. Dava umas aulinhas de processo também. Eu cheguei a dar umas aulinhas na faculdade, até em cursinho também de processo, na época. Mas eu falei, cara, minha parada é o direito empresarial, é o que tá me dando dinheiro, sabe? Eu demorou pra criar essa ficha. Eu fui meio burro, tá ligado? E aí foi quando eu abracei totalmente o direito empresarial. Aí fiz uma pós-graduação em direito empresarial. Eu falei, sabe uma coisa? Então agora eu vou fazer uma pós. Aí eu fiz a pós da FGV, né? Direito Empresarial. FGV Rio. Cara pra cacete. Fiz essa pós. E depois eu fui trabalhar no CAD. Eu falei, putz, eu vou então começar a procurar lugar na AGU para eu trabalhar com a minha área. Aí recebi um convite do meu grande amigo e compadre, Gilvandro, que era na época o procurador-geral do CAD, tinha assumido. Ele falou, cara, vem aqui, vou precisar de você, preciso de gente de confiança. Fui trabalhar no CAD, né? Como procurador federal, né? Eu fui lotado no CAD. E daí, no CAD, eu fiz uma pós-graduação em Direito Concorrencial, também pela GV, só que dessa vez GV São Paulo. O CAD pagava pra gente essa pós-graduação. Foi uma pós feita, na verdade, não só para o CAD e para alguns funcionários de agências reguladoras. Então eu fiz como servidor, como procurador do CAD, eu pude fazer. Aí fiz essa pós e foi quando eu falei que quero fazer doutorado, né? E aí eu falei, vou fazer doutorado na PUC com o professor Fábio Loa, porque eu já tinha uma admiração muito grande por ele, lia muito tudo dele e tal. Mandei um e-mail para ele. Ele falou, André, vai ter seleção no final do ano e tal. Fiz a seleção de um doutorado na PUC, passei, isso eu acho que era 2009, 2010, e fui fazer meu doutorado na PUC, morando em Brasília. Eu ia toda semana, pegava o avião, assistia a aula e voltava. Tal. E fiz meu doutorado na PUC. Nessa época meu livro já estava vendendo bem. E fui cada vez mais me aprofundando no direito empresarial. Essa relação com o direito empresarial foi ficando cada vez mais forte, fui ficando mais conhecido por causa dos livros, das aulas, né? Concluí meu doutorado e tal. E é isso. Aí eu tô até hoje. Aí depois comecei, né? Essa coisa dos cursos e tal, mas... Qual foi sua tese do doutor? Na minha tese de doutorado, é uma tese até engraçada, porque o pessoal brinca pelo radicalismo dela. Eu fiz como eu tinha trabalhado no CAD, eu fui procurador do CAD 3 anos, e na época que eu fiz doutorado eu estava no CAD, eu acabei escrevendo sobre essa área, né, do direito antitruste, direito concorrencial. Só que eu sou um libertário, né? Eu sou liberal. Era ainda mais ativista na época. Na época eu era ativista, inclusive. E eu escrevi uma tese contra o direito antitruste. É o seu livro hoje, você tem até hoje, né? A tese acabou virando livro, Fundamentos contra o Antitruste, que é baseado numa linha de pensamento econômico, né, da escola austríaca de economia,
que defende que você não deveria ter leis antitrust e autoridades, né, antitrust, agências, né, de controle antitrust. E foi nessa linha minha tese de doutorado. E é isso, cara. Um resumo aí, não tão rápido, eu falei demais, né? Da minha história, né? De um estudante mediano que sequer conseguiu passar de primeira no vestibular da Federal, a um estudante na faculdade relapso, que teve dificuldade em conciliar a necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro no início da faculdade com o curso, e que acabou sofrendo muito por isso, porque eu acabei não fazendo um bom curso de direito, para um advogado frustrado e que, inspirado nos seus amigos, nos seus principais amigos, largou rapidamente a advocacia, para estudar para concurso, seguindo a boiada, né? E que passou até num bom tempo, né? Menos de um ano, num bom concurso, e que a partir daí ficou nesse concurso por muitos anos, e que foi abraçando oportunidades que o acaso ofereceu, oportunidades que estavam relacionadas ao direito empresarial, e que acabou construindo uma carreira aí, graças a Deus, bem sucedida no âmbito do direito empresarial, né? Como professor e como autor. Esse é um resumo aí, digamos assim, da minha história com o direito empresarial. Eu quero polemizar agora. Você contou pra gente aí toda a sua trajetória acadêmica. Então você é um cara que tem 2 pós, mestrado e doutorado, mas que hoje tem uma opinião um pouco polêmica sobre mestrado e doutorado, e sobre pós-graduação também, né? Então, eu acho que até não tão polêmica, mas muitas vezes mal interpretada também pelas pessoas que te seguem. Então, explica um pouquinho qual que é a sua posição em relação a... Porque aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil a gente tem a cultura do diploma, né? A gente tem a cultura do diploma. E essa cultura do diploma não é só o diploma da faculdade, de graduação. Ela vai além. Você termina a faculdade, você quer ter um diploma de pós. Tem muita gente que faz mestrado, a maioria das pessoas que fazem mestrado, doutorado, fazem para ter o diploma, né? E o que eu falo quando eu vejo, quando as pessoas me fazem essa pergunta, e eu vejo as pessoas que me fazem essa pergunta, eu identifico, esse cara, essa pessoa está sendo levada pela cultura do diploma. É a síndrome do eterno estudante. Né? E aí eu tento abrir os olhos. Eu falo assim, ó, cara, pra que tu vai fazer uma pós? Pra que tu vai fazer ainda mais um mestrado, um doutorado? Por quê? Porque eu tô vendo, eu sei pra quem eu tô respondendo. Eu sei que aquilo não vai agregar nada. A pessoa vai perder dinheiro, porque tirando as universidades públicas, né, os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado são caros, mas são muito caros. Muito caros. Tá? Ele vai perder tempo, né? E aquilo, na grande maioria das vezes, não vai agregar absolutamente nada para ele, tá? Ou muito pouco. A relação tempo e dinheiro perdido e ganho adquirido, ela é muito desigual. Então eu tento abrir a cabeça das pessoas. Eu falo assim, eu hoje, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, as minhas 2 pós-graduações eu não teria feito. Talvez eu tivesse feito mestrado, doutorado, porque eu sempre quis ser professor. E eu queria ser professor de faculdade. E aí você realmente precisa. Então, para muita gente pergunta, cara, o que é que você quer? Você quer ser professor? Então faz. Então faz o mestrado, faz o doutorado. Você quer ser professor de uma faculdade? Você quer construir uma carreira acadêmica? Então faz. Beleza. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas que me fazem essa pergunta. Então por isso que eu sou muito sincero com ela. É perda de tempo e de dinheiro. Sobretudo por quê? Porque hoje, ao contrário do que acontecia na minha época, o acesso a conteúdo bom é muito maior. E de graça, muitas vezes, tá? Ou por um custo muito baixo. Então, o que é que você... vamos lá. Idealmente, o que é que você procura numa pós? Um bom conteúdo, né? Que vá te pós-graduar, né? Te trazer uma especialidade, uma especialização, melhor dizendo, numa área.
E você quer o networking, né? Porque você tá lá na pós, você vai conhecer Inserção os no professores e tal, você vai ter aquela coisa. Cara, hoje você consegue isso na internet, ou de graça, ou pagando muito menos, tá? Então é isso que eu falo muitas vezes para as pessoas. O que é que você quer? Você quer conhecimento? Cara, vou te falar. Você consegue conhecimento a um preço muito mais baixo e gastando muito menos tempo do que fazendo uma pós. Você quer network? Pô, a internet hoje, né? Eu tenho uma rede hoje de pessoas, pessoas que eu chamo de amigos, com que eu mantenho um contato constante, né? Inclusive com parcerias profissionais, de pessoas que eu nunca vi pessoalmente, ou que eu vi 1 ou 2 vezes pessoalmente, cara, que eu conheci na internet, nas redes sociais e tal, sabe? Então, assim, tem muito. É muito isso, Noé. Que eu bato em pós-graduação. Já bati mais, tá? Hoje eu nem perco mais muito tempo com isso. Mas era muito por causa disso, porque eu via muito ali um efeito muito negativo da cultura do diploma que existe no Brasil, né? A exacerbação da cultura do diploma. E eu queria abrir os olhos desse pessoal mais novo. Mas aí tem muito hater que fica, você fala isso, mas você fez. Cara, primeiro que eu vivi em outra época. Segundo que eu fiz porque eu tinha outros interesses, né? Que muitas vezes não é o interesse de vocês. Muitos desses que me perguntam não querem dar aula, não querem seguir uma carreira acadêmica. Eu queria na época, né? Então é muito isso. Essa é a explicação aí para muitas opiniões públicas que eu já manifestei sobre essa coisa de pós-graduação. E tem isso também que você falou, da síndrome do eterno estudante. Às vezes os caras também entram num ciclo de auto-engano. E ficar adiando cada vez mais a hora de ir pro front mesmo, né? Pra batalha e tal, porque vai se enganar, né? Entrar num auto-engano de que vou me especializar mais, fazer uma pós. É meio que uma fuga, tá? É uma fuga da responsabilidade que ele tem. Pô, você tá pronto, cara. Você fez a faculdade, passou na OAB, pegou sua carta, vai trabalhar, né? Tanta gente aí se ferrando no início para ter um pouquinho aí para montar um escritório, para ter, e o cara, tu vai gastar ainda mais não sei quantos mil reais para fazer uma pós. Pô, quer fazer uma pós? Beleza, faz daqui a 2 anos. Mas agora tem muito isso também. Muita gente fica nessa de se auto-enganar e vai, vou fazer mais uma pós. Daqui a pouco vou fazer mais outra pós. Daqui a pouco vou fazer um mestrado e tal. Porque isso muitas vezes é uma fuga da responsabilidade de encarar o mercado de trabalho mesmo de frente. Né? E aí eu tento muitas vezes abrir os olhos das pessoas para isso. Concordo. Não, e você que o diga, principalmente, a prática vale muito mais do que ficar somente na teoria ali por vários anos, por um tempo gigantesco e não aplicar nada. Exatamente. Porque a teoria pela teoria é teoria, né? A prática é outro jogo, é outro mundo. Exatamente. Existem cursos que são predominantemente acadêmicos, né? Mas não é o caso do direito. Então... Verdade. Alguns cursos, e aí eu até tenho alguns amigos, né, de outras áreas que às vezes vêm lá também no meu Instagram e eles me cutucam, né? Eu falo, cara, mas aí é outro mundo, né? Então a galera da área científica, principalmente, né? Então, se não investir no mestrado, doutorado, acaba que não consegue nem se inserir no mercado, mas no direito não. No direito não, então, exatamente. É exceção. Talvez o mercado de São Paulo ali, corporativo, seja uma exceção para essa questão da pós-graduação, né? Porque... Que é um erro também deles, tá? Isso aí... existe a cultura do diploma do lado de lá do balcão também, né? Tem muitos escritórios que só contrata se tiver um apoio, não sei o quê. E às vezes faz essa exigência sem nem saber por que tá fazendo. Verdade. Você vai perguntar, por que vocês vocês exigem? Filtro, né? Porque recebem tantos às vezes tentam criar uns filtros objetivos, mas que se você for parar pra pensar ali no frigir dos ovos, você fala assim, cara, tá agregando o que isso aqui? A gente tá olhando que pós tá, sabe? Então, exatamente. Assim, é meio que um filtro meio burro, tá? Não, pensando em recrutamento e seleção, é só uma falta de um fit cultural e um teste técnico. Mas é porque o volume é tão alto que, tipo, sei lá, 1000 currículos numa vaga para um escritório grande de São Paulo. Mas para não dizer que isso aí eu só falo da boca para fora, vamos dar... Vocês estão de prova aqui, que o Nathan que trabalha com a gente e a gente faz seleção, a gente tá
cagando Sim. para pós-graduação. Essa é a verdade. Pra gente não tem tanta relevância. Exatamente. A Isso é gente tá, verdade. então, aqui na SCS, a gente leva a sério essa nossa opinião. A gente Mas caga pra e no pós-graduação. escritório A gente agora? quer Vamos- pessoas que sabem resolver problema. E no Exatamente. escritório? Você acha que a gente não vai valorizar um pouco mais do que valoriza no SS? Pós-graduação? É. Não. Eu não. Eu não vou valorizar isso aí, não. Mas estágio, experiência anterior, sim. Com certeza. Sim, mas o que eu acho que é mais importante vai ser a entrevista mesmo. Né? Eu mostrar e conhecer a pessoa e saber se ela é capaz de resolver problema, né? Se ela é crucial. desenrolada, Isso é crucial. para usar a expressão lá da minha terra. Tem que saber se a pessoa é desenrolada, né? Então, Perfeito. às vezes tem aquele cara que tem 2, 3 pós-graduações, mas você pede para resolver um problema e não sabe, né? E aí você vê aquela pessoa que não tem nem não tá nem formada ainda e que você dá um problema para ela resolver hoje mesmo ela já traz a solução. E é isso que a gente quer, cara. É isso que a gente quer, né? Tem um videozinho do Elon Musk, né? Que eu já usei, inclusive, como criativo para os meus cursos. A gente fez uma adaptação nas legendas lá. Mas que ele fala isso, ele tá numa entrevista e ele fala assim, cara, você não precisa ir de faculdade, né? Hoje em dia. Aí ele fala isso, né? Tá tudo de graça na internet e tal. E ele fala que na Tesla eles não ligam para isso, né? Nos processos de seleção lá, de recrutamento deles e tal. Uhum. Eles procuram outras habilidades nas pessoas. Né? Sim. E não o fato da pessoa ter feito uma faculdade, uma pós-graduação, coisa do tipo. Isso é importante. Não, e hoje, dentro do RH, gestão de pessoas, uma das coisas que as pessoas focam mais, e também eu acredito que a gente, né, na questão dos soft skills, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem uma inteligência emocional. Isso não é ensinado na faculdade. A pessoa saber... A pessoa ser gente boa. A pessoa ser gente Não ser boa. um Salvo engano, pé no... foi com vocês que eu tava conversando isso um dia, que tem estudos que mostram que assim, a maioria das demissões se dão por por falta comportamento. por falta de soft skills do que de conhecimento técnico mesmo. Exatamente. Inclusive as caras notas são- foram quase É. todas. Entendeu? Então, Exatamente. é isso, cara. É isso. Isso é extremamente importante. E falando sobre essa questão de soft skills, né? Você falando um pouco sobre sua história, eu pude perceber que em alguns momentos foi 8 ou 80, né? Ele, durante a faculdade, o estágio, você falou, não, eu vou desistir aqui, vou focar ali no concurso. Também, quando você estava esperando ele ser chamado concurso, você largou ali o freelancer, foi focar ali em algo que você nem era especializado, né, de Sim. certa forma. O que hoje você pode tirar de ensinamento ali pro pessoal e também hoje pra advocacia que você tá vivendo de fato? O quanto que vale essa questão de, às vezes, ser 8 ou 80 para algumas coisas? Eu diria que é mais do que ser 880. É o seguinte, não desperdice oportunidade. Sabe? O cavalo passa selado do lado da gente muitas vezes e a gente não monta por vários motivos. E se você olhar a minha vida, eu acho que o grande aprendizado que você pode tirar eu dificilmente desperdicei oportunidades. Sim. As oportunidades que foram aparecendo eu abracei, cara. Às vezes com um grau excessivo de ousadia, Eu sou assim também. beirando a picaretagem. Como eu Você sabe brinquei. fazer? Eu sei. Exatamente. É isso, cara. É isso. Eu acho que é isso. Principalmente para quem tá começando. Às vezes as pessoas planejam muito e aí surge uma oportunidade que vai desviar ela do planejamento e ela, não, vou focar aqui, vou ficar aqui. E aí a oportunidade passou. Imagine, se eu tivesse feito isso, talvez eu tivesse até hoje batendo cabeça aí, tentando ser um processualista ou, sabe, e não tendo o 10% da projeção que eu consegui ter no direito empresarial e tal. Então, acho que o segredo é esse. O que se tira de aprendizado é esse, sabe, Nathan? Assim, não desperdice oportunidades, assim, abrace as oportunidades que a vida te dá, tá? Claro, uma outra situação você pode não abraçar, negar tal, mas, assim, no geral, seja receptivo para as oportunidades que a vida te traz por acaso. Acho que um erro que a galera comete também, muitas vezes, é assim. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber
onde encontrar se você precisar. Então, por exemplo, hoje tem uma chance muito grande de, às vezes, sentar para negociar com um futuro cliente aqui da área empresarial e eu não saber de primeira resolver o problema dele, mas eu sei de onde tirar essa informação depois. Então, eu tenho o André para consultar, eu tenho o Papo para consultar, eu tenho livro, tenho curso. Então, você precisa ser esperto para encontrar a solução de alguma forma, cara. Então, no início da carreira, principalmente, né? Maioria das vezes, a maioria dos problemas aí, você não vai saber resolver de primeira. É só a experiência mesmo que vai te trazer isso. Na história de vida de todo grande empreendedor de sucesso, todo grande profissional de sucesso, você vai ver que ele deu essas picaretadas que eu falei no início, né? Que eu tô falando, cara, tá? Entre aspas, no sentido metafórico. É assim, é aquela coisa assim de ter dito assim, não, eu faço, não, eu sei, não sei o que e tal. Mesmo sem saber, sabe? Mas o cara correu atrás e fez. Queimar a ponte, jogar a escada pro outro lado do muro. Exatamente. É exatamente isso. Sabe? Na história de todo grande profissional de sucesso, ele fez isso algumas vezes. Exatamente. Algumas vezes. Isso é verdade. Você, desde o início, então, você já mostrou aí na parte como autor, né, que você já tinha uma certa característica empreendedora. A gente até conversou sobre isso com o Paulo Lepre, que é essa questão de escrever livro para o mercado e não para você mesmo. E no direito empresarial, a gente tem muito escritor que escreve para ele mesmo, né? A gente sabe disso. Você é muito melhor do que eu, inclusive. E aí você não, vou escrever para o mercado. O mercado tá precisando de um livro para concurso. O concurseiro, ele quer algo simples, mastigado, e você foi e entregou isso para eles, né? Inclusive, depois, seu manual acabou se tornando muito mais profundo, e aí acho que é até um dos motivos de ter surgido a sinopse, né? Para continuar cumprindo esse objetivo. Isso. Eu acho que isso aí vale para todo empreendedor. Quem guia a oferta é a demanda, né? Então, você tem que oferecer o que o seu público quer. Então, o bom empreendedor é o que consegue identificar o que o público realmente quer e consegue atender a essa demanda da melhor forma, né? Então, isso vale não é só para quem escreve livro, o cara escreveu o livro só para ele. É o cara que vai abrir um restaurante. Ele não tem que abrir um restaurante pensando nele. Tem que abrir um restaurante pensando no que aqueles clientes daquela área ali querem de um restaurante. Às vezes, eu vou fazer um restaurante de comida japonesa, porque eu gosto muito de comida japonesa, tenho um sonho de fazer. E a região dele é uma região super empresarial, tal, de um pouco que nunca nem comeu comida japonesa, acho que comida japonesa é um negócio estranho e tal. E ele podia ter feito um self-service ali, ou uma cantina italiana, ou uma churrascaria, né, que ia atender aquele público ali muito melhor. Então é isso. Isso vai para qualquer empreendedor, né? Você tem que fazer o seu produto ou oferecer o seu serviço pensando em quem vai consumi-lo efetivamente ou potencialmente. Se você faz algo para você, há uma grande chance de dar errado. Perfeito. Há uma grande chance de dar errado. Perfeito. André, também eu queria saber um pouco sobre sua linha de raciocínio na hora de criar algo. Porque a gente criou o nosso código de cultura, né, da SCS, e a gente tem que falar sobre isso, que foi sensacional. E o André, eu passei ali pra ele a demanda, André dizendo, preciso que você crie aqui nosso código de cultura, por isso. E só mandei um exemplo pra ele e ele chegou com uma aula sensacional sobre código de cultura, algo que eu nunca nem vi num livro, enfim. E com certeza eu tirei um grande ensinamento daquilo dali. Quando você vai criar algo assim que você nunca teve acesso ou você nunca estudou sobre aquilo, como que você faz pra concatenar aquilo dali pra ficar algo... pra que as pessoas entendam, obviamente pra que você entenda também, e que seja efetivo, né? Como que é isso na prática? Cara, vamos lá. Eu temo frustrar um pouco a sua expectativa na resposta, porque eu não tenho muito um método pra isso, sabe, Nathan? É mais feeling, cara. Assim, vamos lá. Deixando um pouco a modéstia de lado aqui, eu acho que essa é uma das minhas grandes qualidades, sabe? Eu sou um bom professor, digamos assim, em termos de didática. Eu consigo falar as coisas ou escrever as coisas, por mais complicadas que elas sejam, de uma forma que as pessoas consigam entender. Sim. Né? Você tem uma capacidade de construção do raciocínio muito forte, a gente fala isso. Assim, de resumir as coisas, de condensar essa...
Eu acho que essa é uma habilidade que eu tenho, tá? Mais uma vez eu digo, eu não gosto mesmo do autoelogio, prefiro sempre a autocrítica, mas só para responder a sua pergunta, eu acho que é isso. Então, é muito de feeling, cara. Eu não tenho muito um método nisso. Eu acho assim, que o que você precisa ter, primeiro, é organização. As ideias, você só consegue transmitir bem uma ideia. Tá, eu acho que talvez essa seja a forma mais objetiva que eu posso responder a sua pergunta. Você não tem como transmitir bem uma ideia se você não organizou essa ideia antes, sabe? Então, eu sempre gosto de organizar antes as ideias de passar aquilo. Então, assim, eu dificilmente dou uma aula sem preparar antes. Às vezes, mesmo quando é uma coisa assim de última hora, já dei palestra, né, que me chamaram de última hora e tal, e eu cheguei lá, parece que eu não preparei nada, mas tenha certeza, ou eu fiz no bloco de notas aqui do celular, Sim. ou num papelzinho, eu tenho que ter uns tópicos, uns bullet points e tal. Então, eu acho assim, sempre que você for apresentar algo, como foi o caso, você me pediu ali, eu tive pouco tempo mesmo e tal, eu acho que, assim, primeiro, adquira o máximo de conteúdo, né? Primeiro, leia o máximo, tal, né? Pegue o máximo de conteúdo sobre aquilo que você vai ter que explicar, você vai ter que ensinar, sobre o qual você vai ter que falar. Depois, organize as ideias principais que você quer, se você quer expor, e a partir daí, tente estabelecer um roteiro lógico para a exposição dessas ideias. É assim que eu faço. Então, nesse caso, quando você falou lá, o que é que eu fiz? Primeira coisa, eu li tudo sobre código de cultura. Você me mandou uns textos, eu fui fuçar na internet também, li tal, o que é um código de cultura, a importância do código de cultura, peguei os principais códigos de cultura de grandes empresas de hoje e tal. Aí eu falei, pô, agora eu entendi o que é um código de cultura e tal. O que é que eu quero passar, pessoal? Aí eu falei, não, os principais pontos são esses. E aí eu falei, pô, mas aí como é que eu passo isso da forma mais didática, né, possível? E aí eu bolei aquele roteiro, né? Eu pensei, pô, o que é cultura da forma mais abrangente, peguei quatro coisas que representam o significado de cultura e fui a partir dali fazendo perguntas e tal. Então, adquire o máximo de conteúdo possível, tenta pensar nas ideias-chave e, a partir daí, estabelece um roteiro lógico para explicação dessas ideias. Eu acho que é assim que eu faço. Mas é muito mais feeling. Eu nunca estudei sobre isso. Eu acho que, nesse ponto, eu sou meio que autodidata. Eu nunca fiz curso de oratória ou curso de... Nunca... li livros sobre pedagogia ou coisa do tipo. Nas aulas, faculdade mesmo, sempre início de semestre, tem aquela semana anterior às aulas, geralmente a faculdade prepara umas coisas para os professores, aí leva lá umas pessoas para trazer, né, metodologias ativas. Aqui, sabe? Cara, eu sempre achei aquilo um saco, sendo bem sincero, sabe? Eu sempre fui um cara muito outsider nesse ponto. Sim. Porque toda a minha atuação como professor, como escritor, é muito fruto de feeling mesmo, sabe? É uma coisa meio que eu tenho em mim, e eu nunca fui de buscar um conhecimento técnico específico sobre isso. Talvez se eu tivesse buscado, fosse até melhor. Mas, assim, a verdade é que eu nunca me liguei nessas coisas, não. Não tenho nem conhecimento técnico sobre o assunto, nem me interesso por isso. É mais feeling mesmo. Normal, acontece com os melhores professores. O André, estando ali no serviço público, você passou também, além do CAD, que você já comentou, por outros órgãos e junto comercial, e por fim agora o DREI, né? Uhum. Eu até falo quando eu tô conversando com alguns amigos, né, que o DREI, ele ficou mais conhecido por causa de você, que antes não era um cargo tão valorizado assim, né? A galera ficava de lado ali. Era meio desconhecido. Nem sabia direito o que era DREI e tal, mas depois da sua passagem por lá,
Você mudou muita coisa. Queria que você contasse um pouco aí, principalmente sobre as mudanças que você acha que foram as principais durante a sua gestão ali como diretor e o que isso refletiu na advocacia empresarial. E depois vamos falar um pouquinho dessa nova fase também, né? Sobre a mudança para advocacia. A minha ida para o DREI foi mais uma casa na minha vida e da minha história com o direito empresarial, né? E o que é que acontece? Eu estava ali em 2017, eu estava acho que foi o pior ano da minha vida, né? 2017. Eu tinha perdido meu pai em 2015, tá? Já fazia um tempo que foi a minha única assim, perda familiar que eu tive até hoje, né? E eu sofri muito. Mas tudo bem, digamos que ali em 2017, meio que aquela ferida estava curada, estava se curando. Mas 2017 foi um ano muito difícil para mim, pessoal e profissionalmente, né? Eu e minha esposa, a gente não estava conseguindo ter filho, né? Nosso casamento acabou sofrendo por isso. Profissionalmente, eu não tava feliz. Cheguei até a tirar licença na época do trabalho, mas tirei licença e não fiz nada. Tá ligado? Então foi um período meio complicado. E, cara, e o que é que aconteceu? Eu tive problema de saúde, né? Primeiro eu tive depressão, e que a parada é sinistra. A gente pensa que é frescura e tal, mas não é mesmo. E depois, cara, eu descobri... de certa forma, a depressão me salvou. Por quê? Porque quando eu entrei em depressão, quando eu cheguei na fase aguda da minha depressão, eu tive que tirar a licença médica do trabalho. Tanto da faculdade, das aulas, quanto da própria procuradoria. E aí, eu tava em casa. Eu ficava em casa, né? Sem fazer nada. E foi aí que eu fui fazer uns exames que eu tava enrolando para fazer há muito tempo. Do coração. Que eu tenho um problema no coração. Um problema genético e tal. E... porque eu tava enrolando para fazer esses exames. E eu não ia fazer. Porque eu sou meio vagabundo pra essas coisas assim. Eu fico enrolando, deixando pra lá, não sei o quê. E como eu tava de licença, eu tava sem fazer nada, aí minha mulher falou, você vai fazer esses exames. Ela me levou, me arrastou. Né? Porque se eu tivesse trabalhando normal, ou seja, se eu não tivesse tido o episódio da depressão, eu estivesse trabalhando, eu ia ter mais desculpa, quer dizer, não tenho tempo e tal. Mas como eu tava em casa, ela falou, você não tá em casa fazendo nada, você vai. Quando eu fui fazer o exame, cara, eu descobri que eu tava infartado. Eu tava com 2 artérias com mais de 90% de obstrução. Eu ia morrer. Meu pai morreu. Eu ia morrer dormindo. Eu ia morrer vendo televisão, né? Ou sei lá, depois que eu voltasse a trabalhar, eu ia morrer dando aula. E aí, identificou, eu fui internado das pressas e tal, botei estente no coração. Por isso que eu digo que meio que a depressão me salvou. Mas enfim, nessa época eu tava num período muito ruim da minha vida. E foi quando, em 2018, a coisa começou a melhorar. Comecei a conseguir vencer ali a depressão. Tinha tido esse episódio do coração e tava... A partir daí, comecei a cuidar mais da minha saúde, né, e tal. E veio o convite para eu ser o procurador da Junta Comercial do Distrito Federal, né? E aí eu aceitei. Pô, vou trabalhar com direito empresarial e tal. Não sei. E aí, cara, meses depois, teve a eleição, a mudança de governo. E a equipe de transição ainda do governo recebeu meu nome como indicação para o DREI, né? E a indicação do meu nome, ela veio de mais de uma frente. Foi uma coincidência. Teve um pessoal do mercado que falou do meu nome, que era na época, não sei se você lembra, tava montando o ministério, e era aquela coisa, né? Seria o ministério dos liberais, né? Paulo Guedes e tal. E eu tenho um certo nome também no meio liberal, porque na época lá que eu era libertário... Foi professor do Mises, né? Exatamente. Eu tive uma relação com o Instituto Mises, fui colaborador do Instituto Mises, montei a pós-graduação lá do Instituto Mises, né, e tal.
Então, conhecia uma galera desse meio liberal, e aí desse meio veio uma indicação. Veio uma indicação do pró-governo, porque eu era procurador da Junta Comercial. A Junta Comercial era, naquela época, ligada ao DREI. A Junta Comercial do DF era subordinada ao DREI, né? A transição de passar a Junta Comercial do DF para o governo do DF foi feita depois, né? Então, sim, veio de outro lugar também, não lembro agora de onde. Então, assim, foram 3, aí veio o convite para eu ir pro DREI. E aí era uma época mais bacana, porque 2018 foi quando minha vida começou a mudar. Porque eu consegui voltar ao trabalho, veio esse convite para trabalhar na Junta Comercial, que me deu um fôlego aí, me deu um ânimo, né? Uma renovada de ânimo. Pô, vou trabalhar num lugar que eu vou gostar da matéria. Minha esposa engravidou do meu primeiro filho, né? Ela engravidou ali em julho de 2018. E aí eu fiz 40 anos. 40 anos tem aquela coisa simbólica, né? A vida começa aos 40, né? Tal. Então, tive aquela renovada de ânimo. E aí, cara, veio o convite para trabalhar no DREI, né? E eu achei que era uma oportunidade de eu contribuir muito, né, com coisas em que eu acredito, né? Simplificação, desburocratização, a melhoria do ambiente de negócio. Eu achei que era uma oportunidade de eu conseguir botar em prática uma série de ideias que eu sempre tive e que manifestei na minha militância liberal, digamos assim. E não vou negar que foi uma coisa que eu pensei, pô, se um dia eu penso em fazer uma transição para a advocacia, e eu sempre pensei, né? Sempre foi uma coisa que estava lá. Às vezes ficava mais escondida na minha cabeça, às vezes aflorava mais e tal. Mas eu falei, pô, esse pode ser o meu último ato no serviço público, né? Sim, é o lugar onde eu vou fazer algo de bom e vou preparar minha transição aí para a advocacia. E aí foi quando eu comecei ali em janeiro de 2019. Eu acho, aí para finalizar e responder a sua pergunta, eu acho que assim, a grande contribuição que a gente deu, acho que foram 2 grandes contribuições. Uma, em termos de política pública mesmo, de simplificação e desburocratização. A gente conseguiu fazer muita coisa, né? Tanto que a gente reduziu o tempo de abertura de empresa, né? Houve uma grande transformação digital no âmbito do registro empresarial e tal. Muitas medidas de simplificação e desburocratização melhoraram a vida mesmo. Você pode perguntar a quem atua nessa área, contadores, advogados ou mesmo empresários, como era tipo uns 10 anos e como é hoje. Assim, houve uma mudança assim, da água para o vinho mesmo. E o outro ponto, cara, foi a modernização, digamos, normativa, né? A gente teve coragem de fazer uma série de mudanças normativas que tiveram um impacto muito positivo. Até então, você falava nas instruções normativas do DREI, era algo que só quem conhecia era analista de junta comercial, sabe? Era uma coisa ali que era para ver se eu arquivo esse documento, se eu não arquivo e tal. E a gente conseguiu fazer, colocar nas normas do DREI coisas que tiveram importância para o mercado mesmo, sabe? Nós tivemos uma certa ousadia normativa. Eu acho que foi positivo. Recebi críticas por isso também, tá? Nem todo mundo gostou disso, não. Isso precisa ser sincero. Mas eu tive um chefe que eu aprendi muito com ele, né? Quando estava no André, o Luiz Felipe, que foi secretário lá do governo de Itália, ele falou: André, a gente não veio aqui pro governo para fazer amigos, nem para levar tapinha nas costas. A gente veio para fazer um trabalho, a gente tem uma missão, sabe? E a nossa missão era simplificar, desburocratizar e melhorar o ambiente de negócio. Essa era a nossa missão, a missão que foi dada. Cumpriram. Exatamente. Se a gente não cumpriu 100%, a gente deu bons passos, né? Então é isso, assim. Então, claro que você não vai agradar todo mundo, mas eu acho que essas foram as grandes conquistas aí do nosso período lá no DREI. Eu acho que, em termos de política pública, houve um avanço considerável de simplificação e desburocratização. E acho que o DREI, como agente normatizador, ele ousou de forma positiva
penso eu. A Super IN 81 aí também foi um marco importante. Né? Exato. A IN foi o primeiro órgão da Administração Pública Federal a concluir o processo de revisão e consolidação normativa, né? Que foi determinado por um decreto do final de 2019, o decreto lá do Revisaço. E a gente a gente revogou 56 normas. Era quase uma caça ao tesouro antes para achar as e ficou né? tudo sistematizado, organizado. Foi bem legal. Teve o mapa de empresas também, né? O mapa de empresas. O mapa de empresas foi uma entrega da qual eu me orgulho muito. Porque hoje você tem um banco de dados, né? Confiável e atualizado mensalmente sobre empresas no Brasil, que a gente não tinha antes, né, cara? A gente tem hoje o quê? 20 milhões? 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões e uns quebrados de empresa. Empresas, né? Porque sociedades simples vocês não recebem as informações, né? Não, a gente tem o acesso a isso também, mas não tá nesse número, né? Não tá nesse número. Mas como os dados do mapa de empresa a gente puxa da base do CNPJ, a gente tem como saber também, sociedade simples. Bacana. É quase 10% da população aí, né? É muita empresa. A gente tem 210, 220 milhões? É muito CNPJ, é muito CNPJ. E aumentou muito durante a sua gestão? Aumentou. E isso é uma coisa interessante. Todo mês o número vem aumentando, se você for olhar. A abertura está maior do que fechamento. Exato. É um crescimento. O que mostra o seguinte, cara, que o Brasil está mudando. Ele está deixando de ser um país do funcionalismo público para ser um país do empreendedorismo. Eu realmente acredito nisso e os números indicam isso. Nós estamos deixando de ser o país do funcionalismo público para ser o país do empreendedorismo. É cada vez mais comum você ver jovens de todas as áreas, inclusive do direito, e sempre foi uma profissão, um curso, né? Universitário que levou muita gente para o serviço público. Você vê cada vez mais pessoas, jovens, né? Jovens nas faculdades dizendo: eu vou ser empreendedor, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa, eu vou criar um startup, eu vou desenvolver um aplicativo, eu vou para o mercado, né, tal, e com aquela ambição de ganhar muito dinheiro, tal, que é legal, tal. E diferente do que foi outrora, né, do que foi há um tempo nem tão distante, né? Aquela coisa, né? As faculdades eram cursos preparatórios para concursos, principalmente em determinadas áreas, não de direito principalmente. Né? Isso contribuiu muito para a redução da informalidade também, né? Isso já vinha acontecendo antes com o MEI, que na minha opinião é uma política. O MEI é uma política pública, né? É uma política pública de simplificação, extremamente e eficaz. incentiva a formalização. Mas hoje consegue abrir uma limitada aí com um dia com um custo extremamente baixo, né? Você pega uma contabilidade digital e vai te cobrar uns R$200 por mês ou até menos e você consegue abrir uma limitada, né? E aí a gente tá falando de um grau de segurança jurídica muito maior do que o MEI, por exemplo. Então, a mercearia, por exemplo, lá no interior, né? A gente vê pequenos negócios, a banquinha de cachorro-quente ali e tal. Então, hoje tem muita gente saindo da formalidade. O que abre uma demanda boa para a advocacia empresarial, né? Quanto mais você tem empresas sendo abertas e abertas seguindo o procedimento de formalização normal, mais demanda você tem para a advocacia empresarial, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Para a gente, isso é muito bom. Verdade. Não, e também até para as pessoas que estão se formando abrir um pouco a mente para outras áreas, né? Porque, obviamente, eu não sou formado em advocacia e nem pretendo fazer. Mas vivendo aqui com vocês e vivendo um pouco do mundo jurídico sem ser... Vai fazer sim, pô. Só vai trabalhar na SS se tiver... E se tiver duas pós-graduações. Eu vejo que as pessoas querem mais ali um criminal, um civil, né? Nem me fala. É trabalhista, quando na verdade há uma curva aí ascendente de um crescimento gigantesco de empresa. Então, se tem um crescimento, também tem problema a ser resolvido, né? Exatamente. É isso.
E falando aí desse ciclo que foi encerrado no serviço público, e esses meses aí de agosto até agora na advocacia, como é que foi? Conta aí pra gente. Cara, é uma loucura. Vamos lá. A parte ruim, tá? E eu vou ser muito sincero, tá? A parte ruim é não ter o salário caindo na conta todo dia primeiro. Você que se acostuma 18 anos com isso, né? E um salário bom, né? Não vamos ser hipócrita, né? Meu cargo me dava um salário bom, né? Principalmente nos últimos anos, porque você chega a minha carreira, ela tem níveis, né? E além de ter tido uma melhoria salarial muito grande na AGU, quando eu entrei na AGU lá atrás, não era aquele concurso dos sonhos, não. Hoje é um super concurso, tá? Inclusive, tá com edital aberto aí. E se você quiser aprender direito empresarial para concursos públicos, você faz o meu curso Direito Empresarial em 10 dias. Provavelmente, quando esse episódio estiver no ar, a nova turma do meu curso Direito Empresarial em 10 dias já estará aberta. Então, faça para você aprender Direito Empresarial para concurso público, até porque tá com edital de advogado da União e de procurador federal. Nós temos editais abertos para essas duas carreiras. Então, na época não era tão bom não, mas hoje é. Então, assim, a primeira coisa é muito ruim para quem se acostumou 18 anos a ter o salário pingando ali dia 1º, você acordar dia 1º, cara, sério, nos 2 ou 3 primeiros meses, eu acessei a conta. E num dia eu falei, uai, não pagaram o salário esse mês? Aí depois que não pagaram e não vão pagar. Porque agora eu não tenho mais salário. Então, assim, quando você é advogado, isso eu aprendi na prática, né? Esses 5 meses já me ensinaram isso ou não? Mas alguns amigos meus já tinham me dito isso. Porque quando eu tomei a decisão de fazer essa transição para a advocacia, eu conversei com muitos amigos advogados, né? Grandes amigos meus, né? Para me aconselhar. Né? Eu fui conversar com vários deles para me aconselhar. E algo em comum que alguns deles me disseram foi isso. Ó, na advocacia, você não pensa em remuneração mensal. Você não ganha por mês, você ganha por ano. Tá? Então, o seu salário o brasileiro tem muito essa cultura de pensar no salário como uma remuneração mensal. Nos Estados Unidos não é assim já, né? Então, você tem que começar a pensar na sua remuneração anual. Quanto você ganha por ano e não por mês. Eu nem completei 1 ano ainda, né? Mas, assim, eu comecei a fazer isso. Mas uma coisa que eu fiz, e aí foi um método que eu criei, foi o seguinte, o que é que eu fiz? Eu falei assim, quanto é que eu ganhava como procurador? Quanto é que eu ganhava no serviço público? Era tanto. Eu falei assim, todo mês eu tenho que ganhar no mínimo o mesmo. Na advocacia. A advocacia tem que me dar no mínimo o mesmo. E o que é que eu fiz? E veja só o que é que eu fiz. Digamos que no primeiro mês eu ganhei 2 vezes mais do que eu ganhava no serviço público. Dá um exemplo, né? Isso nem aconteceu, mas vamos dizer que no primeiro mês eu ganhei 2 vezes mais do que eu ganhava no serviço público. Aí você zera a conta. Quando começava o segundo mês, eu zero a conta. Eu falei assim, eu não fico assim, não. Já garanti 2 meses. Não, zerei a conta. Quando começou o 1º de setembro, eu comecei a advogar 1º de agosto. Começou o 1º de setembro, eu zerei agosto. Falei, ganhei mais do que eu ganhava no serviço público. Maravilha. 1º mês, ok. 2º mês começou agora, do zero. Eu tenho 30 dias para ganhar, no mínimo, o mesmo do que eu ganhava no serviço público. E aí eu vou atrás, matando um leão por dia. Aí terminou setembro, digamos que setembro, eu ganhei de novo mais do que eu ganhava. 0. Começa tudo de novo. Essa é uma metodologia que eu tô criando, pelo menos pro 1º ano, tá? Porque aí quando chegar o 1º ano, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu ganhei no ano. E aí eu vou ver, putz, se eu ganhei no ano foi mais do que eu ganhava no ano tal, então a advocacia tá indo bem, né? Assim, então a maior dificuldade é não ter aquela coisa certa todo mês. Segunda dificuldade é cobrar. Tá ligado? Eu não... Como não tinha... Eu recebia meu salário sem precisar cobrar. Eu não precisava ligar pro RH todo dia. Ei, paga aí! Tal. O dinheiro entrava certinho.
Não, eu não precisava me preocupar. Então, e comecei tô começando a aprender, tô aprendendo algumas, as melhores formas de cobrar ou de não precisar cobrar. Esse é o melhor. De precificar ou de cobrar mesmo o cliente? Não, estamos falando de cobrar. Cobrar de mesmo. cobrar. Precificar é algo que eu tive grande ajuda de grandes amigos no início e é ok. Você, dependendo do serviço, tem coisas que você cobra por hora, né? Tem coisas que você cobra valor fixo, tem coisas que você cobra um percentual, né? Então, assim, varia muito do serviço que você faz. Mas eu tive uma dificuldadezinha no início de cobrar. Mas, esse problema da cobrança aí eu vou resolver lá na gestão. Tá. Pode deixar. Pois é, ótimo. Mas isso aí tá meio resolvido. Outro problema. Isso aqui eu vou abrir o coração aqui. Isso aqui é bem real. Quando eu estava no serviço público, por mais que digam que servidor público não trabalha, tal, aquela coisa, tal, eu trabalhava e muito, até porque nos meus últimos anos eu tava num cargo, né? Eu tava ocupando um cargo importante, era um cargo na hierarquia da administração pública, era um cargo alto. Eu trabalhava muito, tinha reunião todo dia. O secretário que liga, o secretário especial que quer alguma coisa e tal, sabe? Toda hora viagem, isso e tal. Eu não tinha um dia que eu não fazia nada. Não tinha isso, não existe. Todo dia você tinha coisa para assinar, reunião para fazer, despacho com o superior hierárquico, né, para dar satisfação de algo, uma viagem para fazer, ou eu estava em viagem a trabalho para algum lugar. Tal. Não tinha. Na advocacia, o que é que acontece? Tem dias que eu não tenho absolutamente nada para fazer. Eu estou sendo bem sincero, estou sendo honesto. Cara, tem dias que o dia tá cheio. Tem dia que é uma loucura. Você tem despacho para fazer no tribunal, você tem que preparar alguma coisa, você tem que... tem reunião, tem que ir no escritório de um amigo porque vai fazer uma parceria aqui, tem que ir até uma reunião com um cliente ali e tal, alguma coisa. Tem um dia que eu saio de casa de manhã e só chego de noite, ou que mesmo estando em home office ou estando no escritório, você não para um segundo. E tem dias que você olha para a agenda e você não tem nada para fazer. Aconteceu comigo, algumas vezes. E aí, nessas horas, cara, você tem que... talvez seja em virtude de estar nessa fase inicial ainda, pode ser, talvez. Mas acho que não. Vários amigos meus falaram que é assim mesmo, tá? Então, assim... E aí você tem que começar a aprender a preencher esse tempo, né? Não deixar que nesses dias, sem compromissos formais, digamos assim, oficiais, você fique ocioso, né? Então, sempre tentar preencher esses dias com alguma coisa. Mas essa é uma situação meio estranha. Porque se você não tem muito foco, às vezes é uma pessoa que tem uma tendência a perder o foco por qualquer coisa, você vai acontecer de nesse dia ficar sem fazer nada, sem produzir, isso é ruim. Então tem que começar a se policiar quanto a isso. Acho que é isso. Acho que esses foram as minhas maiores dificuldades aí nesse período, né, de retorno à advocacia. Porque eu cheguei a advogar por um tempo lá atrás, né? Mas acho que é isso. Agora, o bom, liberdade, tá? Liberdade financeiramente é melhor também. Pelo menos tem sido, e eu espero que continue. Aqui a gente tem que fazer um disclaimer, né? É melhor pra você hoje, no nível de carreira que você tava, claro, que você construiu, mas claro. Um jovem advogado não pode olhar isso aqui e falar, meu Deus do céu, eu vou ganhar 50 mil reais por mês na advocacia. A minha transição foi muito bem pensada, né? Não, você sabe disso. Eu não decidi que ia advogar assim da noite pro dia. Eu passei 18 anos no serviço público. E pagou o preço, né? E nos últimos anos, eu já vinha pensando em sair para advogar.
conversei com muita gente antes, me preparei muito antes, né, para sair, né, fiz uma antecipação, tal. Então, assim, não foi assim uma coisa impensada, não foi um negócio assim de a cabeça da doida, não. Eu pensei muito antes de fazer essa transição do serviço público para a advocacia e procurei fazer uma transição que não me permitisse ter problemas no início, né? E, graças a Deus, os primeiros meses correram bem. Então, assim, tem que ver isso também. Se você é servidor público e vai se inspirar aí na minha história, nessa minha transição para fazer o mesmo, eu falo, calma, tá? Calma. Pense muito bem antes. Faça uma reserva, tá? Faça uma reserva financeira. Se prepare antes. Converse com muita gente antes, né? Procure se aconselhar principalmente com pessoas que fizeram o mesmo, né? Inclusive eu estou disponível se precisarem, né? Será um prazer conversar com qualquer pessoa do serviço público que pensa em fazer essa transição, porque não é algo fácil, não é algo simples. Você pode fazer, vou sair para advogar e beleza. Não é assim não, né? Então tem que pensar muito. Massa. E o que você espera aí de 2023 agora na advocacia? E quais estão sendo as principais demandas? Isso é uma dúvida que muito jovem Isso advogado é legal. tem. Surge muita coisa para mim de registro empresarial. Por causa do seu passado? Por causa do meu passado aí no DRE e tal. Como eu tô em Brasília e já tive uma experiência em Tribunal Superior, né? Eu trabalhei como assessor e conheço, digamos assim, como funciona uma advocacia em tribunais superiores, que é diferente, né? É diferente. Tem surgido muita coisa para mim. Uma pergunta sobre isso. Você acha que o principal erro dos advogados aí em atuação de tribunais superiores é mais na parte procedimental do que na parte técnica propriamente dita? Sim? E então tem surgido muita coisa de STJ, né? E algumas coisas em recuperação judicial, e o principal é societário. Briga de sócio? Societário. Societário tem sido o que mais chegou, assim, desde que eu comecei na advocacia. E tem sido legal, cara. Assim, basicamente, Rony, isso é uma coisa interessante também da minha advocacia. Quem me procura não é o cliente final. Uhum. São outros advogados. Sabe? Sim. Quem tem me procurado são outros advogados, né? Então, para atuar no STJ, para fazer uma parceria na atuação no STJ, porque eles não são de Brasília, então eles sequer têm time operacional aqui para fazer os despachos, para eventualmente tá lá. Então é isso. Fora o know-how, né? O conhecimento de como você fala, da parte procedimental, de como funcionam as coisas em tribunais superiores. Parecer. Então, normalmente, quem me procura para um parecer não é o próprio cliente, é o advogado. Então, e isso é algo que já tinham me dito. Uhum. Eu já sabia que ia ser assim, tá? Naquele período de aconselhamento, quando eu procurei, muitos falaram assim, olha, muitos dos seus clientes não serão o cliente final, a empresa e tal, vão ser os advogados que atuam para ela. Eu já fiz muita consultoria. Tem muito advogado que quer, tipo, bater um papo comigo de 1 hora, porque tem um caso, quer explicar para ver se eu ajudo a pensar numa solução do caso e tal. Isso é algo que tem aparecido, assim, frequentemente, com uma frequência boa. Isso é muito legal também. É isso, acho que é isso. Essas são as principais demandas que têm surgido. E eu estou empolgado para 2023, né? Acho que é um ano em que
é um ano em que a advocacia vai ter muito trabalho. Vai, né? Vai. Entendedores entenderão. Trabalhista vai ter muito trabalho. E isso é bom pra gente. Isso é bom pra gente. Isso é bom pra gente. Puta merda. Conta um pouquinho sobre essa sua sociedade com o Summer. O que você espera disso? Como é que você enxerga aí o escritório? Você já tem uma visão de futuro pro escritório ou não? Cara, nós estamos construindo essa visão do futuro e contamos muito com a sua colaboração nesse sentido. Né? Assim, quando eu decidi sair, o Summer tinha acabado de sair. Ele saiu um pouco antes, né? E aí a gente uma vez foi numa conversa, meio que até que em tom de brincadeira, numa conversa no WhatsApp, a gente falou, brincando assim, vamos ser sócio, tá? Um rio, outro rio. E daqui a pouco a gente falou, acho que foi meio que os dois pensaram assim, cara, a gente tá rindo aqui, mas isso aqui pode dar certo. Eu acho que existe uma sinergia aqui e acho que pode dar certo. E aí a gente marcou uma conversa pessoal e foi muito rápido, sabe? A gente conseguiu chegar a um alinhamento de entendimento muito rápido e assim surgiu. É claro que é muito pouco tempo, né, Renan? São 5 meses só, né, que a gente tá aí. E se for pensar em escritório mesmo, é menos até, porque 5 meses é de que eu saí, mas daí a gente ter decidido fazer o escritório e tal, deve ter 3 meses, cara. Então é muito pouco tempo. Estamos começando. Então, 2023, muito provavelmente a gente vai começar a montar a equipe, né? Vamos precisar ter uma equipe operacional mais forte. Hoje a gente tem muito trabalhado, né, muito com parceiros e tal, mas a gente vai precisar ter um time operacional. E eu fico mais de frente, né? Porque o Summer tem, digamos assim, mais atividades extra-jurídicas do que eu, bem mais. Uhum. Então, mas eu tô empolgado. Eu acho que 2023 é um ano em que a gente vai conseguir organizar rotinas, né? Estabelecer melhor funções e construir um time e a partir daí se desenvolver. Tô empolgado com 2023 por isso e porque, como disse, entendedores entenderão, vai casar com isso o fato de que vai ter muita demanda para advogado em 2023. Isso é muito bom. Advogado é a profissão que mais aparece no caos. Quer fazer uma pergunta aí final pra gente encerrar? Verdade. 2 horas de podcast, velho. Caramba, passou nem, tudo isso? Nem parece. Pô, eu tinha um bocado de coisa pra falar aqui que não falei, pô. Caramba. Fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, André. Depois, quando chegar o dia que você não estiver mais aqui, o que você quer deixar aí de ensinamento pra todo mundo? Cara, eu quero que todo mundo olhe pra trás e fale assim, aquele ali foi um super pai pro Lucas e pro Davi. Fechou a fábrica, né? Fechou. Não, fechou. Aí eu já fico até emocionado. Ali, cara, é assim, a paternidade muda muito uma pessoa. Mas muda demais, cara, demais. Eu mudei muito depois que o Lucas chegou e mais ainda depois que o Davi chegou, né? Então, assim, tudo, Nathan, que eu faço hoje é pensando neles. Absolutamente tudo. Tudo que eu faço hoje é pensando neles. Então, o que eu quero... Eu já escrevi até sobre isso e postei na época, né? Sobre a paternidade, assim. A paternidade é uma chance de você recomeçar. Começar do zero. Então, eu tenho muitos defeitos, né? E eu fui ter meus filhos com 40 e poucos anos, 41 anos, quando o Lucas nasceu. E então, com 41 anos, eu já tinha uma história de vida longa com muitos defeitos, com muitos erros. Eu tinha meus defeitos como pessoa, né, como cidadão, como marido, como filho, como amigo, como o que for, como profissional. Todo mundo tem muitos defeitos.
E quando você vira pai e seu filho lá nasce, é como se Deus desse uma chance de você começar do zero. Fala assim, cara, eu vou limpar. Não para todo mundo, mas para aqueles que estão nascendo. Pro seu filho, assim, você tem a chance de... Porque ele não conhece meu passado. Ele vai saber, talvez, de história do meu passado, mas não conhece. A experiência de vida dele comigo começa ali. Então é como se Deus olhasse para você e falasse assim, a partir de agora, busca a perfeição. Porque você tem um livro em branco aqui para preencher com essa figurinha aqui que tá vindo. E há a chance de você ser perfeito, pelo menos pelo menos de alguma forma, como pai. Você já errou de todos os jeitos nas outras formas. É assim que eu vejo a paternidade. Eu preciso ser perfeito para os meus filhos. Eu posso até continuar tendo meus defeitos em outras áreas, mas assim, para aqueles dois eu não posso errar. Eu não tenho direito de errar. E aí eu falo assim, meu irmão, a partir de hoje minha vida é em função desses dois moleques aqui. E tem sido assim, sabe? Tem sido assim. Eu acho que eu sou um bom pai. Tenho sido um bom pai para eles e quero continuar assim. Então, para responder a sua pergunta, como é que eu quero que veja? Eu quero que podem falar mal demais de mim, mas que eles vão lembrar assim, cara, aquele cara foi um pai muito bom pro Lucas e pro Davi. E que principalmente que eles digam isso. É isso que eu quero. Hoje é isso que eu quero. Podem dizer o que André foi um professor ruim, André foi um cidadão ruim, André foi um filho ruim, André foi não sei o que é ruim, mas eles vão dizer, pô, quando se trata de ter sido o pai do Lucas do Davi, ele não podia ter sido melhor. É assim que eu quero ser visto lá na frente. E você disse que tem várias coisas aí que você queria falar? Quais aí você gostaria de encerrar? É porque acabou que o papo, que foi muito legal, senão não teria durado tanto, ele acabou ficando muito nessa questão mais jurídica, né? E aí acabou que não deu os ganchos, de repente, para falar de outras coisas da vida e tal, não sei o quê, mas foi legal, o papo foi bom, Uma coisa que eu queria falar... Parte 2 depois. Uma coisa que eu queria falar, eu acho que dá para encaixar aqui como uma fala final, é o seguinte. A gente que lida com internet, né? A gente tá falando da SS aqui, hoje em dia, e como a gente fala muito em termos de formação profissional, a gente quer ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente, né? Principalmente na advocacia. Hoje em dia, o que eu percebo é o seguinte: a internet deu voz a todo mundo, né? E uma certa relevância, inclusive, a todo mundo também. E aí, o que acontece? Eu vejo muita gente encontrando na internet uma fuga para certas responsabilidades, digamos, entre aspas, menores, mas que são as verdadeiramente importantes. Deixa eu tentar explicar o que é que eu quero dizer. Quantas vezes você já não viu pessoas que estão o dia todo na internet falando mal de todo mundo, opinando sobre tudo, se preocupando com a eleição dos Estados Unidos, com a guerra da Ucrânia, com o problema da imigração na Europa, com a fome na África, com o aquecimento global e que não conseguem resolver problemas pequenos em casa. Em casa estão cheios de problemas, o casamento está mal, não consegue, tá mal no trabalho, tá com problemas de relações com os amigos e tal. Sabe? As pessoas têm os problemas reais dentro de casa, né? Tem uma torneira pingando lá e que ele passa todo dia e vê e não quer resolver esse mínimo problema de casa, estou metaforizando aqui, né? Mas quer se preocupar com tudo que acontece no mundo, sabe? Então, assim, e essa foi uma resolução minha para 2023, tá? Me afastar um pouco, ou às vezes até muito, das redes sociais, sabe? Aquilo ali não faz bem, não. Faz bem não. E as pessoas, elas... eu acho que é o Jordan Peterson que fala isso, né? Antes de querer mudar o mundo, né? Arrume sua cama, né? Então, é isso. Foi daí que eu tirei esse insight. Foi do Jordan Peterson. Ele fala isso. Então, assim, preocupar mais com as nossas responsabilidades individuais, os problemas reais que a gente tem na nossa casa, em vez de a gente estar se preocupando
ou fingindo que se preocupa com os grandes problemas da humanidade. Até porque, meu amigo, esses grandes problemas da humanidade a gente não vai resolver. E os nossos reais problemas de casa, do dia a dia, da nossa família, a gente pode e deve resolver, né? Então, assim, essa foi uma lição que eu tirei em 2022 e que casa muito também com a cena de um filme. Já viu aquele filme Passageiros? Com o Chris Pratt e a Jennifer Lawrence? Que é um filme futurista. Eles estão numa nave. E o mundo o mundo está habitado em vários planetas. Desculpa, tem vários planetas. E eles estão numa nave e vai viajar durante mais de 100 anos. E eles vão povoar um novo planeta aí. E aí nessa nave, o que é que você faz? Você entra numa cápsula, você dorme, você hiberna, na verdade, e só vai acordar tipo, daqui a 120 anos nesse outro lugar. Só que logo no início da viagem, assim, nos primeiros anos da viagem, dá um problema na cápsula dele e ele acorda. E quando o cara vê, ele tá sozinho na nave, todo mundo dormindo lá nas suas cápsulas, e falta 120 anos para chegar, ou seja, ele vai morrer, né, no caminho, ninguém nem vai saber que ele morreu. E aí tal, enfim. Só que, por que eu tô falando isso? Porque tem uma cena desse filme que ele tá conversando com um androide, que é o barman. E ele tá reclamando lá da vida e o cara fala assim, pare de se preocupar com o que você não pode controlar. Sabe? Então meio que casa muito com isso também. Hoje eu não me preocupo mais com o que eu não posso controlar. Então esses grandes problemas da humanidade aí, eu não tenho controle sobre isso, meu amigo. Então, deixa a vida me levar. Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer hoje para ganhar dinheiro amanhã para pagar as contas da minha casa. Sabe? Então é com isso que eu me preocupo. Sabe? Então, eu arrumo minha cama todo dia. E não tô nem aí pro aquecimento global. Tá? Essa é a verdade. Me preocupo é arrumar minha cama, né? A metáfora. E o aquecimento global, e se lasque. Tá certo. Isso abre margem aí pra gente fazer. A gente pretende, na verdade, né, fazer podcasts temáticos, né? E internos, né? Sem convidar, sem necessariamente ter um convidado de fora. Só com a gente aqui. Isso abre margem pra gente, talvez, já no próximo. É muito difícil ter convidado toda semana pro podcast, né? Verdade. Acho que é a nossa maior dificuldade. É verdade. Por questão de agenda, de questão geográfica, que a gente quer fazer sempre presencial, né? Então, poderia colocar alguém aqui no Zoom pra passar nessa televisão, mas não seria a mesma coisa, né? Não seria o pessoal, né? Ruim. Então é isso. Quer deixar uma mensagem final olhando pra sua câmera lá? A mensagem final? Eu vou falar de outro filme, né? Eu tô com filosofia de filme hoje, Vou falar de outro filme que eu gosto muito. Vocês gostam do universo do Senhor dos Anéis, né? Do coisa? Nunca assisti. Eu gosto. Sou eu só gosto. o Potterhead. E tem um episódio, um episódio não, que agora tem a série, mas eu nem comecei a ver a série ainda. Mas tem uma cena do filme, eu acho que é O Hobbit. Quando ela é elfa, né? Que é a Galadriel, né? Tá conversando com o Gandalf, que é o mago lá. E ela pergunta assim pra ele: por que o pequeno? Por que ele escolheu lá o Bilbo, né? Pra levar o anel lá, sei lá, cuidar do anel. E o Gandalf para e fala assim: Sauron, Saruman, Saruman, que é o outro mago, né? Que era o mago que depois ficou do mal, né? Ele fala assim: Saruman dizia que somente um grande poder é capaz de manter o mal, manter o mal controlado, digamos assim, né? E aí ele fala assim: eu descobri que não é. Ele fala que eu descobri que são as pequenas coisas, né, que mantêm o mal distante, né? Aquelas coisas que a gente faz no dia a dia, né? Simples atos de gentileza e bondade. Então, a mensagem que eu deixo assim no final é essa, assim. Às vezes a gente fica achando que a gente precisa ter um propósito muito grande para nossa vida, que a gente precisa ser alguém
ter muita importância, para fazer grandes atos, né? Ter grandes conquistas ou ter condutas incríveis para mudar o mundo, para fazer a nossa vida aqui ter valido a pena, ou para fazer nossa existência ter uma importância e tal. E na verdade não é isso. Assim você tá pensando como o Saruman lá, o mago que depois ficou do mal, né? Se você aprender com o que o Gandalf aprendeu, você vai entender que a melhor forma de você mudar o mundo de verdade, impactar de verdade o mundo e fazer grandes coisas, não só para você, mas para a humanidade, é fazer bem as coisas do seu dia a dia. Fazer bem aquelas coisas pequenas, né? Nos pequenos atos, nas pequenas coisas que a gente tem que fazer todo dia que está o segredo de uma existência grandiosa, eu diria, né? Então, essa é a mensagem final que eu deixo aí, né? E casa muito com o que eu tinha falado antes, né? Pare de se preocupar com o que você não pode controlar, foque naqueles problemas reais que você tem que resolver todo dia e pare de pensar que para você ter tido uma boa existência aqui nessa passagem, que você ter sido alguém de relevo e tal, você precisa de grandes atos, de fazer coisas grandiosas. Não. Nas pequenas coisas, naquelas coisas do dia a dia, nos pequenos atos de bondade e gentileza, se não me engano que é assim que o Gandalf fala, que está o segredo para a mudança positiva do mundo, sabe? Para você realmente impactar de forma importante e relevante na vida das pessoas e fazer um mundo melhor. É isso que eu penso. Sensacional. Encerra aí pra gente. Sensacional. O co-host. André, obrigado. Eu que agradeço. Conhecer um pouco mais sobre sua história, sobre os conselhos e direcionamentos. Incrível. E se você está aqui conosco até agora, curta, compartilhe, poste ali no seu Instagram aqui alguns cortes que você gostou. E principalmente se tiver algum link aqui embaixo da FAO, por exemplo, que é o nosso curso da SS que vai te ajudar a alavancar sua carreira, entre e compre, que com certeza vai te ajudar. E continue aqui conosco que esse ano vai ser sensacional e vamos ter grandes episódios com novos entrevistados e também o temático, né, que vai ser bem legal. Então, obrigado por você ter ficado até aqui.